Corinthians e Vitória se enfrentaram nesta tarde no Barradão. Um jogo em que valia muito mais do que o resultado, mas sim os objetivos. O Vitória, o objetivo era permanecer na Série A, não tem nenhuma pretensão maior que isso. Já o Corinthians tinha uma pretensão ainda maior. Alguns apontavam a Sul-Americana, outros ainda achavam que o Corinthians estava para brigar para o rebaixamento. Outros sonhavam, outros se iludiam. Inclusive, esses me contagiaram, porque não é que eu achava impossível, eu achava improvável. Impossível é uma palavra que não existe para o Corinthians. Improvável, sim. Hoje, muito possível ou muito provável. O Corinthians entra em campo com alguns desfalques. Nas suas laterais, Mateuzinho e Hugo estavam suspensos. Entraram Fagner, voltou o Matheus Bidu. Já na zaga, tivemos dificuldades com o André Ramalho e tivemos também com o Kaká suas ausências. E ficamos com Gustavo Henrique e Félix Torres. No meio-campo, surpresa, tivemos o Ranielli, e vou falar sobre ele mais tarde, e Martins, e André Carrillo, e Garro, com Memphis e Yuri Alberto. Esse é o do time do Corinthians que ia enfrentar o Vitória dentro do Barradão, um Barradão que não estava tão quente como muitos poderiam imaginar, mas que estaria, talvez diria eu, dispostos a criar dificuldades ao Corinthians. E, cara, não foi o que pareceu. O Corinthians, desde o início, trocava a bola. Se você entrasse 5, 6 minutos de jogo, praticamente você não ia ver futebol, porque erros de passe, cadência muito lenta do jogo. O Corinthians entrou com um objetivo claro, cadenciar o jogo. Talvez por conta do calor de 4h30 da tarde, usando um preto completo, o black, né? Ou o black nessa partida, o Corinthians decidiu tocar a bola lentamente, até lento demais, parecia que o Corinthians estava com sono, e até pressionava ou tomava pressão de forma quase que displicente. Tanto é que o Hugo Souza teve algumas oportunidades com o pé que, efetivamente, a gente chegava a dizer assim, qual o motivo do Corinthians jogar tão lentamente. E numa dessas situações, um jogo controlado, o Vitória não fazia nada, o Corinthians também não chegava à frente do Vitória. Infelizmente, o Hugo Souza erra uma saída de bola, muito pelo gramado. O gramado, eu falei para vocês, muito tempo atrás, que o Corinthians tinha uma dificuldade. O gramado do Barradão é muito ruim, muito ruim. Quando chovia, vira um lamaçal, e quando não chove, é um campo mais lento de jogo, né? E o Corinthians toma um gol numa falha bizarra do Hugo, gol do Alejandro. E parece que o Corinthians perdeu um pouco da sintonia do jogo, porque logo depois o Corinthians tem 2 lances e 2 amarelos, um do Martins, uma falta no meio-campo, e logo em sequência uma falta do Fagner, que não começa bem o jogo. Só não começa bem o jogo. Até aquele ponto, 12 minutos, o Corinthians tinha 2 amarelos, o Corinthians não estava bem, não tinha acendido para ter uma cadência mais acelerada e muito menos pressionar o Vitória. Mas a partir desses 12 minutos, o Corinthians meio que entendeu o jogo, dá uns 15, começa a entrar no jogo, e aos 17 poderia ter uma reviravolta já pontual. O Luan, o volante do Vitória, acerta o Memphis acima do tornozelo amarelo, que poderia ter sido um vermelho se fosse chamado pelo VAR. Isso poderia mudar completamente o jogo, isso não aconteceu, e mesmo assim o jogo começa a desenrolar para o Corinthians da forma que o Corinthians iniciou a partida, cadenciando o jogo. Só que, diferentemente do que aconteceu nos primeiros 10 minutos, o Corinthians começa a cadenciar com o intuito de bolas mais verticais, mais ofensivas. Está perdendo o jogo, o Corinthians precisa resolver sua vida, né? E nessa começa a construção de sua jogada, desde a defesa, passes verticais na pressão do Vitória. O Vitória foi à frente para tentar roubar a bola do Corinthians, o Corinthians sai muito fluidamente, inclusive com o André Carrillo, né? E, para surpresa de muita gente, do próprio Ranielli, que consegue num passe vertical, coisa que o Ranielli não estava atuando, por incrível que pareça, mas conseguiu num passe vertical achar o Memphis. O Memphis trabalha a bola de forma maestral no meio-campo, consegue achar o Garro recebe e toca a bola quase em sequência. 2 toques na bola, uma bola para o Yuri Alberto, e Yuri Alberto é o nosso atacante. É um atacante, um segundo com confiança, um segundo que é decisivo. O segundo que hoje
posso dizer, é o segundo, eu acho que é o vice-artilheiro do campeonato. Então temos praticamente 2 gols que separam o Yuri Alberto da artilharia. Temos um decisivo no ataque. Era o que faltava ao Yuri Alberto, era o que faltava ao Corinthians. Talvez o Corinthians não precisasse tantas contratações no ataque se esse Yuri Alberto funcionasse como está funcionando. Com confiança, bola no pé, bola na rede. E esse é o Yuri Alberto. A partir de então, o Corinthians toma controle do jogo. O primeiro tempo é corintiano. O Corinthians cadencia o jogo, trabalha a pelota, deixa o Vitória assistir a partida, que não consegue marcar nossos meias, não consegue marcar nossos laterais, que não sobem tanto, mas também fazem o balanço defensivo muito, muito pertinente, não deixam o Vitória atacar pelas pontas, também não deixa o Vitória trabalhar pelo meio junto com os volantes. Foi uma boa sacada do próprio Ramon. Então o Corinthians vai empilhando algumas oportunidades, vai criando com mais facilidade que o Vitória, que joga dentro de casa, mas parecia que o Vitória estava muito confortável com o empate, que lhe daria ali os seus 39 pontos. A briga do Vitória é diferente do Corinthians hoje, e era, na ilusão do torcedor, um sonho ir à Libertadores. Bastaria vencer o Vitória. Estávamos empatando, mas, obviamente, o Corinthians parecia muito confortável com um jogo mais cadenciado, mais técnico, achando os espaços nos flancos também do Vitória, mas principalmente no meio-campo, quando o Garro está ali trabalhando, seja com o Memphis, que inclusive retornou caiu aqui. Retornou ao meio-campo para construir jogadas. Então a gente tem ali uma perspectiva, de certa forma, muito boa em relação ao primeiro tempo. A sensação é que o Corinthians poderia sair com o primeiro tempo já na frente do placar, porque o Corinthians acabou entregando o primeiro gol, né? E aí volta com uma alteração ousada pelo Ramon Dias. O Martins, que já tinha um amarelo, né, sai para a entrada do Breno Bidon. Um cara de construção, um cara de marcação, mantém o Ranielli, o Corinthians trabalhando, via de regra, com o Ranielli um pouco mais recuado, ou os laterais ali recuavam para fazer a composição e o meio subir. Só que esses primeiros 15 minutos não foram fáceis para o Corinthians. O Corinthians sofreu bastante com as oscilações das alterações que o Corinthians sofreu, e inclusive o próprio Vitória realizou, né? Que é muito mais pertinente também, que o Vitória tentou, diferentemente do primeiro tempo, uma vitória que lhe daria muito mais tranquilidade no restante do campeonato. E o Corinthians, por outro lado, parecia que entrava no segundo tempo de forma um pouco mais lenta, e isso chamou também muita atenção por conta da dificuldade do Corinthians de conseguir pelos flancos, que foi bem a alteração que o Ramon fez no intervalo, tentar pelo lado esquerdo fazer a sua defesa. O Mosquito parecia que estava muito mais confortável, menos com a linha de 4 e agora com a linha de 3, estava mais aberto, deixando o Corinthians numa posição de meio campo mais avançada, deixou as costas do lado direito ou esquerdo da nossa zaga um pouco mais exposta, e fez com que o Vitória tivesse uma grande oportunidade com o Mosquito frente a frente ao Hugo, que na minha concepção se redime naquele lance, impressionante como o Hugo acaba sendo determinante para que o Corinthians não tomasse o 2-1 já no início do segundo tempo. O Vitória faz algumas tentativas até os 15 minutos, né? O Corinthians ainda não conseguia se organizar naquela alteração do Ramon, e a partir daí o Corinthians dá uma assentada no jogo. O Vitória não consegue mais ter aquela pressão e começa a ter uma trocação aberta entre Corinthians e Vitória, e aí o Ramon faz uma nova alteração. Passa a ter a saída do Carrijo, que é a construção de jogada, também uma sustentação de meio, com a entrada do Igor Coronado. Isso ajudaria, teoricamente, na criação de jogadas. Quem quer vencer precisa se expor, mas não com 3 atacantes, mas sim com meio-campistas. Sempre foi esse pedido que a gente falei aqui quantas vezes sobre isso, que o grande problema do Ramon não era porque ele queria ser ofensivo, mas quais peças ele utilizar.
E nas últimas 2 partidas, me parece que ele entendeu. A duras penas, com muito sofrimento, mas entendeu que ao Corinthians cabe ter, pela qualidade técnica que possui no meio-campo, jogadores de qualidade. E usar, e trocar, e dar frescor ao meio-campo. Ele tira o Carrillo, que fez uma belíssima partida, iniciação, transição, início de jogadas muito boas, para um Coronado. E, cara, às vezes o cara tá virado para a lua, porque não é necessariamente o Coronado que faz a diferença nesse meio-campo com mais um meia. É o Breno Bidon. É o Breno Bidon que entra na partida, um meio-campista que faz, junto com o Ranielli, aquela composição que a gente sempre teve o ano todo, né? Breno Bidon e Ranielli, lembram? O Garro também era o tripé. Lembra que sempre foi o tripé do Corinthians? Não, o Corinthians sempre teve esse elenco. O Fagner, teve o Matheus Bidu, teve o Gustavo Henrique, teve o Félix Torres. O Corinthians tinha todos esses jogadores. Talvez a única diferença dos 11 para fazer a virada é o Memphis. E é dele que sai o Breno Bidon, o início da jogada, no pé do Garro para o Memphis. O Memphis, o gol. O Corinthians faz 2-1, com praticamente 90%, 90% dos 10 iniciais que o Corinthians sempre teve. Sempre tivemos esses jogadores. Precisávamos de treinador. E hoje, o Ramon Dias conseguiu, com as suas alterações, deixar o Vitória desconfortável com 2 meias de criação, mas também deixaram 2 meias ali no meio-campo que dessem uma consistência necessária para que a gente pudesse povoar o meio-campo, desmarcar o meio-campo e dar uma liberdade ao Garro que o Breno Bidon conseguiu. O Corinthians faz 2-1. Num jogo em que o Corinthians, já no segundo tempo, começa a trocação, mas a partir do gol do Corinthians não é uma coisa que fica em cima, assim, afrontosa de ações do Vitória. O Vitória não consegue chegar ao gol do Corinthians com facilidade. Aliás, teve muita dificuldade de criar com o Corinthians já à frente do placar. E agora começam as alterações do Carpini, depois do 2-1, que era natural, tentar povoar a zaga do Corinthians, e aí aquela coisa, né? Lembra a situação do Ramon? Às vezes você precisa ter qualidade no meio para você dar a criação aos seus jogadores. O Carpini resolveu colocar atacantes e nessa condição tivemos um outro susto, talvez, um chute ali da entrada da área que o Gustavo Henrique cabeceou e tirou. Mas, mesmo assim, o Corinthians não passou sufoco durante o período em que o Vitória colocou mais jogadores dentro da área. Por quê? Porque você precisa de meio-campistas para dar essa sustentação, porque o passe do Corinthians, a cadência do Corinthians estava no pé do Coronado, estava no pé do Garro, entre outros, até do Alex Santana, que acabou entrando em campo no lugar do ótimo Ranielli, por incrível que pareça. E aí o Corinthians seguiu até o final do jogo com poucos sustos. Obviamente que eles começaram a fazer cruzamentos na área, porque não tinham o que fazer, não tinha meio-campista, tinha poucas pessoas para ter a segunda bola. E é sempre a crítica que eu falei ao Ramon. Ramon, entenda, você precisa de meio-campistas e o Corinthians tem. Qualidade técnica o Corinthians tem no meio-campo. E agora tem no ataque também. Mas não precisa ter 3, você precisa ter qualidade para reter essa bola, para fazer a busca por espaços, e os espaços conseguimos através da qualidade técnica dos nossos meio-campistas. Sempre falei isso aqui. O coração do time sempre foi o meio-campo. Para quem utiliza 4-4-2, ou 4-3-1-2, ou usa 3-5 ou 3-4-1-2, você vai ter que ter um meio-campo que saiba dar a sustentação, a intensidade necessária e a qualificação no passe para a criação dos seus atacantes. E o Corinthians fez exatamente isso. Não precisava de um terceiro atacante nos jogos, porque o Corinthians não precisa ficar cruzando, tem que ter a bola no pé, tem que recuperar, tem que ter intensidade, e o Corinthians fez o que fez. O Corinthians venceu 2-1 o Vitória, com propriedade, já que venceu todos os baianos fora de casa, né? E agora você vai ter a oportunidade de também vencer o Bahia dentro de casa e fazer praticamente o dublete, né? Como poderia dizer, com os baianos em 2 oportunidades. O Corinthians pode alcançar nada mais, nada menos do que 12 pontos dos 12 possíveis. Ganhou fora
do Vitória, ganhou dentro de casa, do Bahia ganhou fora e pode ganhar na penúltima rodada. Aos baianos, como eu, diria, o Corinthians é praticamente o pai dos baianos, digamos assim. Vence todo mundo. Queria deixar aqui alguns destaques. Eu gostei bastante do Gustavo Henrique. Mesmo falando, eu sempre falo aqui, eu sempre gosto de zagueiros que tenham boa recuperação em velocidade, mas eu não posso deixar de tratar sobre a sua segurança, posicionamento, liderança dentro da zaga do Corinthians. Quando ele é titular, e isso a questão é, não precisa que o que eu goste seja o que vai dar liga. Ao Gustavo Henrique, pelo lado esquerdo da zaga, ele foi absolutamente preciso em 90%, 95% dos seus atos. Claro, quando ele vai fazer a disputa no meio, quase no meio campo, ele perde na velocidade, aconteceu uma falta com o Mosquito, e é por isso que eu digo, fica na linha que você consegue, já é o suficiente. O Gustavo Henrique conseguiu, na minha concepção, a primazia dentro da zaga do Corinthians, salvou uma bola que parece que ninguém percebeu, mas foi um sem pulo do jogador do Vitória na entrada da área, que se ele não tivesse cabeceado, não tivesse se exposto ali, poderia ter sido um gol do Vitória, que não foi diretamente no gol, mas poderia ir naquele lance. Então, a mim, eu acho que o Gustavo fez uma excelente partida. Excelente partida, parabéns ao Gustavo. Não acho que a gente tenha essa dor de cabeça toda hoje. Talvez o seu companheiro tenha que buscar o lado direito, porque o lado esquerdo o Gustavo está fazendo uma boa partida. Do Fagner. Fagner começou mal o jogo, principalmente nesses 15 minutos iniciais da partida. Principalmente que ele toma uma falta ali desnecessária, um amarelo desnecessário. Mas a gente tem que reconhecer que, mesmo com o amarelo, é muito difícil um lateral como o Fagner, que sempre tem uma característica, né, por ser um jogador que bate, via de regra, né, assim, tem uma, sei lá, assim, uma licença para ser açougueiro, permanecer no jogo de forma tão correta como ele fez. E no segundo tempo ele teve a liberdade que não tinha, e eu acho a melhor posição do próprio Fagner no aspecto geral, que é você ser um ala, um jogador que tenha uma avenida pelo lado direito, fez belíssimas passagens, lembrando muito o Fagner de antigamente. Por quê? Porque ele tem um corredor menor para passagem e ultrapassagem. E aí você dá a oportunidade ao Fagner de jogar bem como um ala ou um pontas, caso a gente venha a tentar fazer o Fagner mudar de posição. Mas me lembrou muito, via de regra, pelo posicionamento do segundo tempo, um Fagner que me lembrou aquele Fagner de passagens e ultrapassagens muito inteligentes. Alguns cruzamentos certeiros, outros não, nem tanto não importa. O que importa é o movimento ofensivo que o Fagner produziu nessa partida, principalmente no segundo tempo, a partir dos 15 minutos, principalmente quando o Vitória arrefece um pouco a pressão do começo do segundo tempo. Mas eu gostei da postura no geral, porque quando você tem um amarelo de marcação, os caras poderiam cair nas suas costas, e ele fez, e a gente tem que reconhecer que alguns jogos a gente pode ter um preconceito, mas ele fez uma boa partida. No geral, ele fez uma boa partida. Na parte defensiva, ao Ranieri. Por muito tempo aí, eu posso dizer o seguinte, o Ranieri é um jogador que, cara, depois do jogo do Grêmio, do Vila Sante, que ele quase leva a perna do Vila Sante, ele tinha um problema sério da marcação, ele tinha um problema sério, sempre teve um problema sério de passe sempre dele era já recuado ou demorava demais nos passes verticais. Eu estava assistindo alguns analistas ali em relação a alguns trechos do jogo, eu achei interessante como o Ranieri em si teve a oportunidade de passes mais verticais. Saiu o primeiro gol do Corinthians nessa oportunidade. Suas marcações, principalmente em cima do Mosquito, no segundo tempo, com carrinhos mais certeiros, com firmeza. Não é o primeiro jogo que ele joga assim, já é o segundo jogo, pelo menos nessa sequência de jogos que o Ranieri, eu acho que até mais, né? Eu estou
encurtando a história do Ranieri recente, mas ele vinha, já antes do jogo do Palmeiras, já tinha feito uma partida muito boa, e hoje fez novamente uma boa partida. Novamente, a gente tem que reconhecer que há um crescimento do Ranieri, e eu gostei muito com a bola no pé. Não é um primor, continua não sendo um primor, longe de ser um primor, mas hoje podemos dizer que é seguro dizer que ele está começando a se igualar aos seus meias, claro, cada um com sua característica, mas necessariamente o Ranieri me chamou a atenção positivamente. Carrijo, um monstro com a bola no pé, cadenciador, criativo, um cara que inicia, que aliás buscou muito o início da primeira bola do Corinthians, muito mais do que o Ranieri, muito mais do que o Martins. Ele é aquele cara que era o garro do Antônio Oliveira, aquele que saía da ponta, lá na parte da frente, para recuar o ponto do primeiro volante e iniciar as jogadas. Os momentos de pressão, os momentos de tentativa de roubar a bola do Vitória no Corinthians passou muito pela tranquilidade, a capacidade do Carrijo de entender a jogada e abrir o jogo do Corinthians de forma muito precisa. Cansou, necessariamente, no segundo tempo, mas o primeiro tempo foi muito do Carrijo no campo de defesa, certo? O Carrijo, para mim, fez uma partida primorosa no primeiro tempo. No segundo tempo, já dá uma caidinha normal. Tanto é que ele é substituído logo depois pelo próprio Garro. Não durou nem 15 minutos em campo. E aí já começa as modificações. Cara, o que eu vou falar do Garro? Eu sou fã. E eu passo o pano pro Garro, sim. Viu seus modinhas que queriam banco pro Garro. Vocês queriam fora Garro. Uma palhaçada. Eu passo pano pro Garro, sim. Sempre passei. Vou passar porque ele é o 10. Ele é o cara do time. Esse cara é um monstro. É o argentino que a gente queria, que eu pedi a Deus no Corinthians, um cara de sangue, um cara de inteligência, de criatividade. Passa o pano pro Garro, sim, tá? O Garro é um monstro, 2 assistências, inteligente demais. Pô, o primeiro gol, velho, recebeu e passou. Absurdo. O Garro é um absurdo. Quando o Bidon consegue um entrelinhas perfeito para ele tem um tempo de tirar 4 jogadores com um passe, que é o gol do Memphis. Esse cara é um absurdo, é um monstro, certo? E eu vou passar pano pro Garro, sim. Enfiem as críticas ao Garro, porque agora ninguém aparece mais, né? Ninguém aparece mais. Os que criticaram serão cobrados. Mas o Garro é a cara do Corinthians. Esse cara merece todos os elogios no momento difícil. Quando estava engasgado, desabafou nos bastidores do Corinthians, desabafou, estava muito sentido pelo gol perdido contra o Racing, e agora fez o que fez contra o Palmeiras, fez o que fez contra o Aero Vitória, e vamos dizer o seguinte, aqueles que disseram que ele é um pipoqueiro, enfia a pipoca no bumbum, certo? Porque o Garro é um monstro. Dito isso, Yuri Alberto, camisa 9 do Corinthians, segundo atacante, e só precisa ser segundo atacante. Em 2025, estava até conversando com um amigo que possivelmente estará aqui no próximo dia 20, né? Que eu avisei para vocês, dia 20, o Corinthians oficialmente estará fora do... Matematicamente, eu acho que ainda não. Mas estará fora da zona da possibilidade de rebaixamento, né? Alguém acredita no rebaixamento aí? Levanta a mãozinha que acredita no rebaixamento, por favor. Levanta a mãozinha, cadê o cidadão lá? Vou trazer aqui alguns prints de hoje, tá? Que seria dia 20, falei que poderia ser no jogo do Criciúma, né? Mas aí eu fiz o recálculo, tanto é que o Muro das Lamentações foi agendado para o dia 20. Tem gente que queria o jogo do Palmeiras, né? Mas, para ficar justo, 44 pontos, e vai ser 44 pontos no dia 20, o Corinthians vai estar brigando pela Libertadores, dentro de casa, contra os reservas do Cruzeiro, e vamos para dentro do Cruzeiro tentar mais 3 pontos, que é a obrigação desse time. Mas, aqueles que ainda acreditam que o Corinthians vai ser rebaixado, lembre-se,
Muro das Lamentações para vocês em cada rodada. Vai ser por rodada, certo? Vou lembrar cada um de vocês, desde as primeiras derrotas, as vitórias que vocês metiam o dedo na cara dizendo que ia cair de qualquer jeito. Vou tentar fazer isso de forma... Faltam 10 dias. Vou ter 10 dias, data FIFA, a partir de amanhã, né? Pra gente já. Vamos descansar. Então, a partir do dia 20, lembrando, Muro das Lamentações para os pseudos corintianos, antes enrustidos, e modinhas e tricas e bambis, certo? Dito isso, Yuri Alberto, camisa 9, artilheiro do Corinthians, passou o jogo, 26 gols, 6 assistências, está a 5, salvo engano, do Tevez. Tem chance? Tem chance. Cada jogo, um gol do Yuri, igual o Tevez. Se tiver jogo na arena, vamos meter 2, 3 gols do Yuri, um hat-trick aí, a gente passa o Tevez sim. Por que não? Yuri merece, tá fazendo a volta por cima, um cara que nunca se escondeu, é o protagonista que o time do povo precisa, e Yuri Alberto não, sem se esconder, o Yuri Alberto estava ali, e vamos que vamos. Por fim, o Memphis. Um jogador que para muita gente não teria condições de jogar neste campeonato, tem uma sequência, ontem eu falei, até compreendia a preocupação de muita gente de colocar o Memphis para o segundo tempo. Mas o Memphis, com todo respeito, aqueles que não entendem o que o Memphis representa, hoje ele foi fundamental. Foi fundamental nesse jogo, porque é dele que dá o passe para o Garro, que inicia o passe decisivo para o Garro, que joga a bola para a assistência do Yuri. É dele o segundo gol do Corinthians. Então, sim, o Memphis precisa estar em campo. O Memphis é um jogador que, claro, muito caro, mas que vem carregando o Corinthians nos jogos importantes. Vencemos o Cuiabá com gol de quem? Do Memphis. Vencemos o Vitória com gol do Memphis. Aqueles que criticaram o Memphis aí, ó, evidentemente teriam que, né, vir a público. Reclamem agora. Fair play financeiro, meu amigo. Quem reclamar vai tomar gol do Memphis. Beleza? Dito isso, parabéns ao seu Ramon. Fez 2 partidas primorosas nas substituições. Primorosas. Substituiu quem deveria sair, substituiu onde deveria sair, no meio-campo. Não matou a equipe, colocou jogadores para frente, colocou o Breno Bidon, não recuou, não colocou jogadores defensivos, não olhou para trás, olhou para frente, mas do jeito correto, como deveria ser nas Copas, que eu cobrei bastante sobre isso. E parece que eles entenderam as críticas, porque agora eles olharam para frente, buscaram o meio-campo correto, corretíssimo o meio-campo do Corinthians, povoamos o meio-campo de um time tecnicamente superior ao Vitória em todos os momentos. Tecnicamente, o Corinthians passa por cima, e eu falava aqui, quanto tempo, quantas rodadas, quantos meses falei isso aqui? Quantos meses falei do Juventude? Quantos meses falei de outras equipes? O Corinthians é muito superior. Claro, melhorou no meio da janela, melhorou. Mas esse mesmo elenco, a galera falava que era uma porcaria, que deveria ser rebaixado sim, porque não merece isso, não merece aquilo. Porra, e os outros merecem tanto assim? Merecem tanto assim? O Corinthians brigando por 3 competições e essas equipes jogando um campeonato brasileiro apenas. Eles merecem tanto assim? O Corinthians não estava com tempo de treinamento, de descanso, de recuperação. O Corinthians brigava toda semana, todo dia, 3 em 3 dias, e os caras de 1 em 1 semana. Eles mereciam tanto assim a mais que o Corinthians permanecer no brasileiro? Jamais. O calendário era favorável, eu falei em 15 de setembro, para depois não dizer que eu sou oportunista. 15 de setembro, pode buscar aqui no canal. Falei, a tabela é favorável ao Corinthians. Vamos pensar de 3 em 3 jogos. Podem buscar nesse dia. 3 em 3 jogos. É um fora de casa, 2 dentro de casa. Espero que até lá, no último bloco, que era Criciúma, Bahia e Grêmio, já não precisemos mais desses jogos. Não imaginei que a gente vai precisar desses jogos para outro objetivo. A Libertadores. Vamos precisar desses 3 jogos.
vamos ter que vencer. Vencemos fora o Vitória. Vamos ter que vencer o Cruzeiro e o Vasco dentro de casa, adversários diretos, no qual estamos a apenas 2 pontos do Vasco da Gama. 2 pontos do Vasco da Gama. Já podemos estar, quem sabe, 2 pontos ao Cruzeiro na próxima rodada. E o Vasco a gente pode ultrapassar antes de jogar no confronto direto. Depois é que o Corinthians vai ter que mostrar sua força, a força do elenco, a força de cada um desses jogadores para fazer o objetivo ser o sonho de cada um. O sonho de cada um é: vamos para a Libertadores. Esse é o sonho, esse é o objetivo. Esses caras precisam dar isso ao torcedor. E nós vamos acreditar, porque aqui é Corinthians, caramba. Não caiu, não vai cair. E vamos subir, porque a gente não pode olhar para baixo. Olhe para cima. Esqueça o Cuiabá, como eu já disse. Esqueça o Atlético Paranaense, o Juventude ou o Criciúma. Esqueça o Fluminense e o Grêmio. Olhe para Vasco, Cruzeiro e Bahia. Esse é o nosso objetivo agora. Olhe para cima. O objetivo é vencer o Cruzeiro dentro de casa, os reservas. E vamos fazer isso aí. Beleza?